Nós vamos agora a Brasília conversar com Luciana Verdolim, a Rádio Jovem Pan Verde e Amarelo, né, Luciana? Hashtag partiu pra cima. Boa tarde, Luciana. Para quem nos vê com imagem, né, Luciana, na frente da bandeira do Brasil. É isso mesmo, Denise. Boa tarde para você, boa tarde também para os ouvintes aqui no Palácio do Planalto. E a expectativa é grande com relação ao anúncio de novos ministros que devem sair. Hoje o ministro da Educação, Mendonça Filho, confirmou que deixa mesmo o governo até o próximo dia 7 de abril e fez questão de ressaltar que não tem pressa de deixar o ministério, não. Fica até o presidente Michel Temer determinar, mas que ele quer ser candidato, só não sabe ainda candidato a quê, vai conversar ainda com as suas bases lá no estado de Pernambuco e só aí vai decidir para que cargo ele vai se candidatar no final do ano, mas já está definido que ele vai deixar o governo e negou que teve uma solenidade hoje de anúncio de recursos para a educação integral, né, do ensino médio. Ele negou que hoje tenha sido uma despedida, mas faz questão de ressaltar que vai chegar um momento em que vai ter que deixar o cargo, sim. Não evitou falar sobre possíveis substitutos, disse que isso é uma atribuição do presidente Michel Temer. Luciana, é complicado, não é? Porque você acaba esvaziando um pouco a atuação dos vários ministérios, com os ministros saindo bem cedo do que o governo esperava. Então, o próprio presidente pode ter dificuldade de remanejar todo esse ministério. Ele estava contando com essa debandada para o mês de março, abril, não é? No caso do Ministério da Educação, o ministro diz que não tem pressa de sair, porque inclusive ele tem um monte de projeto que ele quer finalizar, tem ações importantes que ele não quer que sejam descontinuadas. Então ele fez questão de deixar muito claro que hoje na solenidade o presidente Michel Temer deu uma finalização de que poderia até, deu um tom de despedida à solenidade de hoje aqui no Palácio do Planalto. O ministro disse que não, que vai sair, mas não vai sair nesse momento, quer terminar, deixar algumas coisas em ordem antes de se desincompatibilizar aqui da administração federal. O prazo é 7 de abril. Agora o presidente vai ter problema, né, Denise? Porque vários ministros vão sair, são de 10 a 12 ministros que devem deixar aqui a administração federal. Tem o Ministério do Trabalho está vago, o Ministério da Indústria e Comércio também está vago, então o governo já está tendo uma sinalização da dificuldade que vai ser reorganizar esses espaços aqui na Esplanada. Em relação ao trabalho, tem todo esse questionamento na Justiça. Agora, o Ministério da Indústria e Comércio, você tem algum nome, Luciana? Porque eu já recebi várias informações de grupos relacionados à indústria, relacionados a outras áreas, inclusive de partidos, citando vários nomes. Então, dá a impressão que eles estão cogitando aí muita gente, mas vai ser uma indicação política, não é? Como sempre. Vai ser uma indicação política, a vaga continua com o PRP porque assim, segundo o governo, nesse momento, se ele começar a tirar espaço dos partidos aliados, aí que vai ter dificuldade mesmo em votar a reforma da Previdência. Vários nomes já foram colocados, mas nenhum, a gente não escutou nenhum nome ainda que falou, vai ser esse, com certeza. Os nomes até estão sendo assim, você ventila um nome, se não tiver muita resistência, o governo vê com bons olhos esse, vê com bons olhos aquele, mas pelo menos por enquanto o governo não quer bater o martelo, porque quer esperar primeiro a definição de Cristiane Brasil. O PTB, que é o partido dela, já está conversando com o presidente sobre a possibilidade de mudar a indicação, isso pelo menos a bancada na Câmara. Agora, o presidente da legenda, Roberto Jefferson, que é pai de Cristiane Brasil, não está querendo muito ouvir essa história, não. E a expectativa aí é de que esse questionamento na Justiça ainda demore um certo tempo, a não ser que o PTB aí formalize internamente a substituição do nome. Eu te disse ontem e continuo reafirmando, o presidente Michel Temer não vai fazer essa sugestão, vai deixar que o PTB tome a decisão final. E o Roberto Jefferson deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, que ele assumiu uma posição muito estranha. Ele defendeu o fim do Ministério do Trabalho, aliás, da Justiça do Trabalho, que segundo ele é uma babá de luxo, porque defende os trabalhadores, tendo uma mordomia muito grande, gerando uma despesa muito grande para o setor público, mas ele disse que a filha dele teve problemas por uma decisão da Justiça do Trabalho. Então, se acaba com a Justiça do Trabalho, aí é só a Justiça Comum que vai tratar desses assuntos. Em nenhum momento ele questionou o fato dela ter contratado de forma irregular os empregados e por isso enfrentar uma ação na Justiça. Então ele disse que a ilegalidade foi determinada pelo fato de a Justiça ter decidido assim.
O discurso realmente é difícil de compreender, é muito difícil de seguir, inclusive, o raciocínio. Agora, há uma sinalização de que a Justiça do Trabalho realmente é cara. Tem uma pesquisa que a gente viu que é o tribunal que mais gasta, por exemplo, com auxílio moradia. Essa questão discute-se aposentadoria, discute-se gastos públicos. Agora, juízes e magistrados, eles recebem auxílio moradia, mesmo tendo um imóvel. Essa situação é muito complicada. Inclusive, tem um questionamento, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que deve avançar exatamente com relação ao auxílio moradia. Mas tem uma caça às bruxas também com relação à Justiça do Trabalho, que a sinalização que se tenha depois da reforma trabalhista, ela perderia um pouco da força. É estranho um ministério, né, um partido que defende os trabalhadores, porque o Ministério do Trabalho, na verdade, é um ministério que leva em consideração ações para melhorar a geração de emprego e renda, ações visando a formalização, ações visando a capacitação do trabalhador, sinalizar nesse sentido. Então, é um discurso estranho, não agrada muito aqui ao Palácio do Planalto, porque polêmica sempre é negativa, né, Denise? E não agrada toda essa situação que nós estamos vendo, né? Essa barganha em troca de cargos, essa insistência por interesse político e não técnico, e não por maior eficiência dos vários ministérios. Ainda teve toda essa confusão envolvendo Caixa Econômica Federal, em que eles se colocam como vítimas. O presidente falando em satanização de quem tem indicação política é uma coisa muito complicada, né? No momento que você já viu tantas denúncias da Lava Jato e que o governo quer apoio da sociedade, ele só se enrosca cada vez mais, né? No caso da Caixa Econômica Federal, a questão é muito séria, porque não são irregularidades de agora. As irregularidades, elas estão vindo de governos anteriores e o mesmo esquema está sendo mantido. No final do ano passado, o Ministério Público, é bom a gente lembrar isso, o Ministério Público recomendou, melhor dizendo, ao governo que afastasse os vice-presidentes para que a investigação pudesse se dar de forma mais adequada, inclusive para que eles pudessem se defender. E há auditorias, não é uma auditoria, são várias auditorias que apontam que há ingerência política, sim, dentro da Caixa Econômica Federal. Então, assim, houve uma chiadeira dos partidos quando o presidente Michel Temer determinou o afastamento ontem de 4 vice-presidentes do PP, PR, PRB e também do MDB, que é o partido do presidente da República. Os deputados, os parlamentares, eles não ficaram satisfeitos, porque o que acontece na Caixa? Mesmo que o dirigente seja de carreira, ele acaba sendo indicação política, ele acaba tendo ligação política com esse ou aquele partido. Então, é uma situação realmente que precisa ser revista. O Conselho de Administração da Caixa vai se reunir na semana que vem. Há uma expectativa, inclusive, de que essas pessoas investigadas, elas deverão ser exoneradas, porque existe uma recomendação nesse sentido e que, se isso não for feito, o governo pode ser responsabilizado. A investigação pode, inclusive, tomar rumo assim que o governo pode não estar querendo. Então, assim, a expectativa é de que o Conselho de Administração da Caixa ele assuma um discurso mais vigoroso a partir da semana que vem. Mas me lembraram hoje de que também tinha problema, na época dos grandes problemas da Petrobras, tinha problema no Conselho de Administração da Petrobras também. Então, isso vai ter que ser checado, isso vai ter que ser acompanhado. Hoje o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, ele fez questão de ressaltar, disse que foi acertada a decisão do presidente Michel Temer de afastar temporariamente os vice-presidentes e negou que ele tenha feito qualquer tipo de pedido irregular à vice-presidente da Caixa. Ele fez questão de ressaltar que ele é citado, né, nas investigações, ele fez questão de ressaltar que todo o trabalho que ele fez, todo o pedido foi estritamente funcional. A mudança foi recomendada até pelo Banco Central, né? Pode ter sido a gota d'água para levar o presidente a tomar uma atitude. Agora, você lembrou muito bem, a Petrobras passou exatamente por uma situação semelhante, em que funcionários de carreira com experiências nas áreas de atuação, eles tinham ligações políticas, e aí se teve todo aquele esquema de corrupção, né? Isso em várias estatais. Quando surgiu no ano passado a questão da privatização da Eletrobras, o que a gente estava escutando aqui de vários partidos é de como é que vai ficar os braços da Eletrobras nos estados, porque tem muita indicação política. As estatais servem, sim, como um grande cabide de empregos, e os parlamentares eles ficam loucos para fazer as indicações políticas, que isso mostra força, prestígio político.
inclusive, poder nas regiões. Então, o governo evita, já tem, inclusive, a lei das estatais que impede, né, oficialmente a indicação política, a ingerência política, mas isso está sendo muito complicado para o governo trabalhar. E, a partir dessas denúncias, o Palácio do Planalto dá uma sinalização de que pode não interferir negativamente daqui para frente, porque o presidente ainda foi alertado ontem pelo Banco Central de que se ele não afastasse os vice-presidentes, ele podia ser responsabilizado também com relação às irregularidades. Então, esse questionamento só depois realmente de um posicionamento do Banco Central e depois de uma conversa com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui no Palácio do Planalto, é que essa decisão foi tomada. Tá certo, Luciano, uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise.